Olá pessoal, então a gente vai concluir essa primeira parte sobre o teatro antigo falando de um outro dramaturgo muito importante, de quem chegou até nós exatamente seis peças teatrais, seis comédias, que foi Publius Terentius Afer, Terêncio. Terêncio, ele teria sido levado a Roma como escravo, mas foi libertado devido ao seu talento e beleza, né? Escreveu seis peças palhatas, das quais entre elas se encontra Réquira, que é em português a sogra, que é a sua principal, a obra mais representativa desse dramaturgo. Terêncio se diferencia muito de Plauto em relação a vários aspectos, especialmente no estilo. Você vai perceber pela leitura da sogra que o conteúdo é um pouco mais elegante, a linguagem é um pouco mais elegante, né? O enredo ainda era aquele que cabia à palhata, ou seja, o jovem apaixonado, parentes que se opõem, escravos que fazem de tudo para atender os desejos de seus mestres, a fim de ter reconhecimento ao final, etc. Então, por esse motivo, a produção literária de Terêncio possui muito das características encontradas em Plauto e apresenta as mesmas configurações convencionais e repetitivas das tramas plautinas. Mas a diferença é que Terêncio, as peças de Terêncio, elas são peças de caracteres, né, de personagens, de comportamentos. E as de Plauto são mais de entrechos, são mais de movimento, né? Tem essa diferença básica. Terêncio já foi chamado de elegante, né? E representaria muito mais um comediógrafo ligado à humanitas, à humanidade de seus personagens como porta-vozes da diversidade humana. Os personagens não são vistos em Terêncio de forma individual, mas sim pelo tipo que representavam também, ou seja, também eram estereotipados, embora apresentassem maior humanidade. Terêncio dava menos importância às falas cômicas, como fazia Plauto, e mais aprofundamento na índole psicológica dos personagens. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? A humanitas, a essência, a substância humana. As obras de Terêncio trazem à tona, então, essas ideias de uma busca de renovação cultural, de refinamento, aquele que vai substituir, em certo ponto, aquele estilo plautino, como vimos anteriormente. Talvez por isso, Terêncio fez menos sucesso do que Plauto, né? As suas peças, por exemplo, a peça que a gente vai analisar agora, A Sogra, ela só foi concluída, só terminou a apresentação na terceira tentativa. Na primeira tentativa não teve nem público. Então, embora os modelos gregos influenciassem Terêncio também, especialmente Menandro com a Comédia Nova, ainda assim ele não logrou a popularidade que teve Plauto na comédia romana. Obviamente o estilo é bem diferente, você vai perceber aqui na leitura de A Sogra, essa que é a obra que mais o caracteriza, certo? A Sogra na verdade é uma obra também produto de contaminatio, ou seja, de duas peças gregas fundidas em uma só. Nessa peça, A Sogra, o riso está ausente, né? No máximo um sorriso por alguma situação, uma linguagem, mas ele é bem diferente daquele riso fácil que é a comédia de Plauto. Talvez a gente pode falar que um riso mais sofisticado, um humor mais sofisticado, um humor mais sutil, um humor mais até a gente chama de humor negro, né? Não é exatamente aquele que produz graça em situações normais, né? Ela, na verdade, é uma peça que tem uma trama que produz um choque. É bem dramático, no sentido de que o tema tratado é bem difícil, é polêmico, né? Afinal de contas, o tema que perpassa é o estupro de uma jovem, né? A história trata de um velho chamado Laques, que, tendo passado dos 60 anos, decide que é o momento certo de casar o seu único filho, Pânfilo. Escolhe, para tanto, uma boa moça de uma família amiga, chamada de Filomena, filha dos vizinhos Fidipo e Mirrina. Contudo, esse jovem Pânfilo está apaixonado por uma meretriz, chamada Baques, uma prostituta, e resiste ao casamento que o pai lhe impõe, até que, não tendo mais condições de opor-se à vontade, cede e casa com a jovem de boa família. Casado, porém,
o jovem se nega a dormir com sua esposa, uma vez que ainda ama a prostituta. Passado um tempo, no entanto, Pânfilo acaba por render-se à estabilidade e segurança conjugal e se apaixona pela esposa. Mal tem estabelecido seu romance quando um parente distante morre. E aí o velho Laques, que era seu único herdeiro legítimo, ordena que o filho vá até as terras onde o parente morava para receber os haveres do falecido. Ele vai e deixa a esposa em casa com a mãe, ou seja, a esposa de Laques, portanto a sogra da moça. Enquanto Pânfilo está ausente, Filomena, sem saber por que motivo, se aborrece da sogra Sóstrata, a mãe do Pânfilo, e começa a esquivar-se dela. Tamanho é o aborrecimento da moça que ela decide voltar à casa dos pais, sem dar explicações acerca do motivo de sua partida. Desde então, a esposa de Pânfilo sequer aceita receber as visitas de sua sogra. A razão de tamanho radicalismo é ignorada. Fala-se apenas que foi cometida por uma febre, que a jovem estaria com uma febre, só isso que se fala. Laques, né, o sogro, né, o pai do rapaz, assim que sabe do acontecido, não hesita por nenhum momento em culpar do ocorrido a esposa Sóstrata, julgando a sua esposa e despejando sobre ela, a sua própria esposa Sóstrata, a sua fúria. A pobre da sogra, a Sóstrata, nem sequer pode se defender de tantas ofensas, ainda que na realidade seja absolutamente inocente. Tal inocência da sogra, ela foi culpada pelo afastamento da jovem, né, da Filomena, tal inocência, como pode-se perceber na obra, se confirma quando, em vários trechos, em meio ao turbilhão, a confusão que está na família, a sogra brigada com a nora, essa confusão toda, Pânfilo retorna a casa, e tão logo chega, seu escravo Parmenão já trata de relatar-lhe tudo quanto havia acontecido em sua ausência. A possível desavença entre a mãe e a esposa, bem como a doença da jovem que vão perturbar o juízo do rapaz. E Pânfilo então começa a se lamentar da sua sorte, lamentar-se do acontecido, da situação familiar que está com aquele problema. No entanto, ao entrar na casa do sogro, Pânfilo se depara com uma desgraça ainda maior. A esposa acaba de dar à luz a uma criança, e sabia bem o rapaz, o filho não poderia ser seu. Vendo-o sair da casa desolado, Mirna, a mãe da garota, corre em sua direção e implora-lhe que tenha piedade da filha. Esta filha, a jovem Filomena, que acabou de gerar uma criança, havia sido violentada na noite por um desconhecido, e o violador lhe havia arrancado o anel do dedo, tal como se veio a saber mais tarde. Pânfilo, como amava a esposa, aceita guardar o segredo do restante da família em nome da honra de Filomena. No entanto, nega-se a aceitá-la de volta. Porém, como poderia o jovem explicar a recusa de sua mulher sem delatar o segredo? Olha só que drama, né? Ele sabe que a esposa foi violentada, e o que ele está preocupado? Qual é a preocupação dele? É com a segurança? É com a saúde da jovem? Não. A preocupação dele é com a sociedade, que vão falar, como explicar a separação sem dar o motivo da separação. Esse é o drama horrível porque passa Pânfilo. A solução então foi manter a desconfiança de que houvera uma desavença entre a esposa e a sogra, e por conta disso, ele, como bom filho que era, Pânfilo, como bom filho que era, deveria tomar partido da mãe e rejeitar a mulher, mesmo sabendo que não era isso, que não havia nenhuma desavença entre a sogra e a jovem. Mas ele usou essa desculpa para justificar a separação, porque imagina, não poderia continuar casado com a mulher que teve um filho legítimo, ainda que tenha sido de uma violência, né? E a preocupação dele é em si. Ao ler as cenas a cena que está na apostila de vocês, desse momento de drama, de grande dilema do jovem, já dá uma ideia do quanto essa peça, a gente vai ver já, tem características que não são muito comuns da palhata. O tema da misoginia, por exemplo, não nesse estágio em que é abordado através de uma violência grave, como o estupro, né? Então, e isso já é bem pesado, já é bem dramático para uma comédia, certo? Bom,
Dessa forma, a sóstrata, a sogra, né, continua a ser humilhada e mal compreendida, embora fosse inocente. E ela mesma fala que não houve nenhum indício de qualquer briga entre as duas. Mesmo assim, ela recebe a culpa pela separação do jovem. Pouco tempo depois, né, Fidipo, que é sogro de Pânfilo e Laques, descobre a criança e alegram-se, pois acreditam que ela é fruto legítimo do casamento entre os filhos. Então, agora obrigam Pânfilo a criar o filho. Quando o jovem não tem mais esperança de encontrar a solução para o seu drama, olha só o sofrimento do jovem, né? Surge Baques, a prostituta com quem ele tinha uma relação anterior, para salvá-lo. Ela, Baques, decide conversar com a esposa, cuja mãe, Mirna, reconhece o anel da filha no dedo da prostituta. O anel que havia sido roubado na noite do estupro foi entregue a Baques por Pânfilo. Logo vem a solução do drama, vem a solução do problema. Era o próprio Pânfilo, que havia violentado a própria esposa 9 meses antes. Ele voltou bêbado da viagem e encontrou a jovem na rua e a violentou. E logo depois foi para casa da ex-amante e deu o anel que ele havia roubado da jovem, que ele não sabia que era sua esposa, para a prostituta. E quando se reconhece o anel, se entende tudo. Então, sabendo disso, o marido tratou logo de reconciliar-se com a esposa. E esta foi restituída sua honra, além de reconhecida a legitimidade da criança que havia perdido e havia parido. Enfim, veja como são temas muito complexos. Hoje em dia, esse tema é tratado com muita repulsa pela sociedade, né? O tema da violência contra a mulher, o tema do silenciamento contra a mulher, o tema da violência, do estupro, da culpabilização da mulher. Em qualquer aspecto, mesmo sem provas, mesmo sem qualquer evidência. Então é uma temática muito pesada, muito séria, né? Mas isso nos faz refletir sobre a concepção romana sobre a mulher naquele período. Uma concepção que já foi estudada em vários trabalhos, em vários tratados, ainda acontece, né? Então essa peça tem esse aspecto moderno, digamos assim, de retratar uma situação que ainda hoje, infelizmente, recrudesce na sociedade moderna. Portanto, essa peça, a sogra, ela tende a mostrar um interesse particular. Em primeiro lugar, esse estranhamento, como eu falei para vocês, do tema da violência sexual, que é pouco explorado na comédia palhata, em Plauto, por exemplo, né? Misoginia, como eu falei para vocês. E são temas de desconforto para o público, né? E principalmente o público moderno. A forma como tais questões aparecem na peça talvez pudessem resultar à plateia naquela época como uma brincadeira, com convenções. Talvez para aquele público esse tema, esse tratamento pudesse ter algum atrativo, alguma normalidade, né? Mas o fato de não ter feito tanto sucesso para aquele público pode demonstrar que o público, embora não fosse algo escandaloso como é hoje, não era algo assim tão distante, não era algo tão incomum, né? Que faz a gente pensar bem sobre a natureza da comédia romana. Sem falar que o happy end aqui, né, tem o final feliz, o jovem se reconcilia com a esposa e tudo mais. É um happy end muito controverso, né? Quer dizer, ele próprio estuprou a esposa. Quando descobriu isso, ficou mal com o que iriam falar dele, como é que ele iria separar da esposa devido ao que aconteceu com ele, né? Ao mesmo tempo em que todos os outros homens culpam a sogra, que não tinha nada a ver com isso, ele mesmo decide usar essa desculpa para se separar da esposa, tudo gira em torno dele, né? O problema dele, e não da esposa, que sofreu violência, né? Isso o final feliz é muito controverso, ou seja, ficaram juntos mesmo sabendo que ele estuprou a própria esposa, né? Achando que era outra pessoa, quer dizer, e aí residiria o riso, a comicidade, né? Que ele, achando que tinha estuprado outra, estuprou a própria esposa. Quer dizer, esse final hoje muito desconcertante, né? Mas que certamente era a intenção de ser a graça, o humor da peça. De qualquer modo, há vários outros aspectos na peça de Terêncio que destoam das peças palhatas comuns, mais apreciadas, especialmente as plautinas. Não podemos dizer com certeza se esse foi o motivo
do pouco sucesso da peça de Terêncio no público naquela época, a temática, a maneira não muito sutil de tratar temas pesados como esse. Mas há outros elementos também que sugerem uma desconformidade com o que se esperava da palhata. Por exemplo, a figura do escravo. O escravo Parmenão nessa peça assume o papel de um tolo, um estúpido, ao passo que um escravo como ele se coloca mais próximo do jovem dono apaixonado. Em boa parte das comédias latinas, astuto, enganador, esperto. Ou seja, quanto mais próximo do dono, né, do patrão, mais eles seriam cérebros cálidos, espertalhão, reconhecido por sua esperteza e astúcia, que se sobressaia do seu senhor. Aqui não é o que acontece. Parmenão é unicamente utilizado com o propósito de mera exposição do tipo cômico, já que, como dito, ele não elabora planos, ele não se vangloria, apesar de ser fofoqueiro, e como os demais escravos da comédia nova, muito falante. Então ele aparece como o estereótipo, ele aparece como o Servus, que é um personagem prototípico, arquetípico e estereotipado da comédia palhata, mas ele não tem as características que normalmente se espera de um escravo, do Servus, nessa situação que ele se encontra. O fato é que a peça, né, Réquera é possível perceber nessa peça uma representação de um certo tipo de literatura que recrudesce até os nossos dias, que coloca a mulher nesse papel de silenciamento, de cerceamento e de culpabilização. Na apostila de vocês você vai ver um texto muito interessante, cujo título é A Culpabilização da Mulher na Antiguidade no Dia de Hoje, que dá uma aprofundada nessa questão sobre como a mulher era tratada na comédia antiga e no dia de hoje. Certo? Então dê uma lida lá que pode ser bem interessante a leitura. Há outras recomendações de leitura sobre esse tema, e é interessante perceber que há muitos temas, há muitas outras reflexões sobre isso, sobre como o universo clássico, a literatura clássica, trata temas como esse, particularmente a questão da misoginia, com tanta naturalidade que foi assumido na literatura seguinte, e até nos dias de hoje você vê exemplos dessa misoginia em textos literários, né? Há muita relação com os clássicos desse período. Eu sugiro a você uma leitura crítica do material que eu sugiro que você leia na apostila, na página 65, e que você possa refletir um pouco sobre isso, usar a leitura da sogra como objeto de reflexão crítica sobre como a mulher, o papel da mulher era aviltado, silenciado e vítima de misoginia naquele período, nesse tipo de literatura, naturalizado naquela época, mas que infelizmente, e aí que está a questão, se estendeu por muitos séculos depois, infelizmente até o dia de hoje, tá certo? Então, no que concerne a Terêncio, essa reflexão ela vem a ser muito interessante, tá, gente? Então é isso.